Para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você está no YouTube já sabe, né? Deixa aquele like, ali a curtida no nosso vídeo, porque isso ajuda muito, melhora o alcance do nosso programa, assim mais pessoas conseguem assistir ao Sem Rodeios. Você também pode ajudar compartilhando o link aí com seus amigos e familiares para que eles também possam assistir a gente e participe do programa, deixe seu comentário ali no nosso chat, a gente vai vendo as mensagens que vocês escrevem ao longo do programa. E se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou o momento de fazer a sua assinatura, porque a gente está com essa promoção aí ó, de R$1,90 por mês durante 6 meses. Então acesse o site gazetadopovo.com.br/oferta, tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e tem esse QR Code na tela aí para você apontar a câmera do seu celular. Sendo assinante da Gazeta do Povo, você libera acesso a todos os conteúdos do nosso site e ainda contribui para a nossa programação aqui no YouTube, porque a Gazeta do Povo só depende dos assinantes, não tem dinheiro do governo, não tem dinheiro público, então são os assinantes que ajudam aí a manter a nossa estrutura e, claro, que investem na nossa programação. Então, faça você também parte desse time de assinantes da Gazeta do Povo. Hoje aqui no Sem Rodeios a gente vai falar sobre 2 fatores decisivos para a derrota do governo no Congresso, nessa questão do IOF, né? As emendas parlamentares e Flávio Dino. O Congresso aprova novas vagas para deputados e Fachin vota contra a regulação das redes no STF. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Bom, vamos lá então começar falando que a Câmara aceitou, então acatou, né, as mudanças feitas pelo Senado no projeto que aumenta de 513 para 531 o número de vagas para deputados federais. Jorge Serrão, seja muito bem-vindo. Agora esse projeto vai à sanção ou veto, né, do presidente Lula. O que você acha que ele vai fazer, Serrão? Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. O que ele vai fazer? Ele vai sancionar, porque quem determinou esse aumento de parlamentares, ou essa jogada, na verdade, né, essa rearrumação na Câmara dos Deputados, foi o Tribunal Superior Eleitoral, que pediu ao Supremo Tribunal Federal que tomasse a decisão, e o Supremo determinou que a Câmara cumprisse e fizesse isso até segunda-feira que vem. E aí estão cumprindo o prazo, estão obedecendo ao poder supremo e superior. Um é superior eleitoral e o outro é Supremo Federal, né? Então é isso. A lógica do Brasil é essa. Lula vai contrariar o superior eleitoral ou o Supremo Eleitoral? De jeito nenhum. Embora ele esteja muito PT da vida com o Congresso Nacional, esteja muito descontente com o Centrão. Mas, Lula, cabe fazer aí uma autocrítica. Você consegue? Será que você conseguiria fazer? Por que, vamos lá, perguntinha básica, por que a base aliada não está sendo aliada do governo? O Centrão sempre foi governista. O Centrão tinha um hino parecido com o do Flamengo. Uma vez, Centrão sempre governista. Era isso. Mas no seu governo essa lógica não está funcionando. Por quê, Lula? Você sabe por quê? Porque você tem uma articulação política horrorosa. Você colocou ali Gleisi Hoffmann na área da articulação política para fazer esse papel? Não foi. Você colocou primeiro para atender a sua amiga pessoal. Segundo, porque você pensou que a sua amiga pessoal nesse cargo poderia ter a colaboração daquele que também é o líder do seu governo, que é marido dela, companheiro dela e que facilitaria as coisas. Só que tanto Gleisi quanto Lindbergh Farias são péssimos articuladores. Eles são excelentes arrumadores de confusão. Para isso, são bons demais. Mas para articulação política, não funcionam. Aí você quer que isso também seja feito pelo José Guimarães, é outro também que todo mundo até dá gargalhada para ele lá no Congresso, mas na hora de fechar acordo, não fecha com ele. Então, Lula, você está na roça, Lula. Ainda tem um ministro da Fazenda que bota o Brasil na roça, que é o Fernando Tachad. Mas você diz que ele está muito bem, é alguém que tem muita seriedade no Ministério da Fazenda. Pode ser que ele tenha seriedade mesmo, mas competência está longe. Então você está tendo problemas
porque você não consegue ter uma base de negociação séria com o parlamento. Para fazer toma lá da cá, você já foi bom nisso. Nem isso você está conseguindo mais. Antigamente tinha a coisa das emendas, você negociava, fazia, acontecia, mas agora tem um problema. E um problema que, sei lá, será que foi você que causou? Porque foi você quem indicou para o Supremo Tribunal Federal o ministro Flávio Dino. E o Flávio Dino, desde que entrou no Supremo, acionado sempre por partidos da canhota, resolveu mexer com o negócio do orçamento, das emendas parlamentares. E aí o pirão desandou geral. Então, Lula, você está tendo problema por causa do seu ministro da Fazenda, por causa de sua ministra da Articulação, por causa de seus líderes de governança ou desgovernança no Congresso, por causa do ministro que você indicou para o Supremo Tribunal Federal. Lula, o que é que falta mais? Falta mais nada. Só falta Lula dizer que a culpa do desgoverno dele é de Jair Messias Bolsonaro. Durma-se com essa ou durma-se com o pesadelo. Vamos ouvir agora a opinião do André Marcília. Bem-vindo, Marcília. A gente já falava sobre essa mudança ontem, né? E o que ela significa. Quer dizer, eu acredito, Marcília, que vai pegar muito mal, né? Se o governo sancionar esse projeto aí, porque é uma escalada, né? Não é só o gasto público do salário desses novos deputados, mas toda a cadeia que isso desencadeia, né? Exatamente, Rosana. Bom dia, boa tarde a você, Serrão, toda a nossa audiência. O que a gente precisa entender é isso, não é só uma mudança estrutural, não é que a gente muda só o número no placar ali, né? Não é que passa a haver mais deputados, ponto. Passa a haver mais toda uma reestruturação de tudo, de tudo. Então, por exemplo, hoje não cabe. Esses deputados vão ficar onde? Vão ficar um no colo do outro? Vão sentar lá? Não tem lugar. Não tem lugar. Não tem como. Vão ter que reformar o Congresso, é isso? Aí não tem apartamento funcional para todo mundo também. O que eles vão fazer? Não tem nem apartamento funcional hoje, Rossano, para os que estão lá. Imagina para os novos que virão. E aí toda uma estrutura que gira em torno desses parlamentares, de bolsa isso, bolsa aquilo, que a gente sabe, verba de gabinete, disso, aquilo, emenda parlamentar, que se você pegar num ano soma milhões e milhões, 50 milhões, salvo engano, para cada parlamentar. Como é que fica tudo isso? Tudo isso ele não vai receber? É claro que tem que receber. Não dá para ter um parlamentar com um benefício e outro parlamentar sem. E aí eles vão cortar na carne, todo mundo vai receber menos? Também não pode, porque tudo isso é previsto em normas que não podem ser violadas. Ou seja, isso tudo vai fazer sair mais dinheiro de onde? Do bolso do contribuinte. Então, isso é feito para quê? Essa é a grande pergunta. Para que isso serve? A quem isso serve? A nós é que não é. A nós, cidadãos, é que não é. Porque isso vai nos custar mais dinheiro e não nos vai trazer nenhum benefício, porque o problema não é ter mais parlamentares, o problema é ter parlamentares. A gente não precisa de mais numericamente parlamentares, a gente precisa de parlamentares com mais capacidade de entenderem qual é a sua função. Hoje você senta com um parlamentar e às vezes ele não entende o que está acontecendo no Brasil, ele não tem uma formação, ele não entende quais são as suas armas, às vezes até de oposição, e não sabe o que é ser oposição. Às vezes até é de direita e não sabe o que é ser de direita, e não sabe o que é um liberalismo, não sabe nada. Acontece, e muito. Falta muita formação para os nossos parlamentares. Então o parlamentar, ele precisa ser de maior qualidade. E isso depende das nossas eleições, isso depende da gente entender que não basta eu me identificar com a pessoa. Me identifico muito com esse candidato. Ótimo, vai tomar uma cerveja com ele, ou um café. Você tem que se identificar com as pautas dele e cobrá-lo de que ele faça as suas pautas irem adiante. Hoje a gente vota nas pessoas e não sabe nem quais são as pautas. Eu só gosto do que ele fala. Bom, eu também, eu gosto muito também do que alguns amigos falam, eu não votaria neles. Eu gosto muito do que alguns artistas cantam, eu não votaria neles. Você entende? Então, assim, quais são os projetos dessas pessoas? O que elas querem para o Brasil? O que elas vão devolver uma vez lá?
qual o passado delas, qual o futuro pretendido. É assim que se vota, mas a gente não qualifica. E outra, existe hoje uma deturpação das regras de como as pessoas são eleitas. Então o cara é eleito porque ele subiu lá, porque ele foi puxado, porque o outro teve muito voto, sobrou voto e um foi puxado pela legenda do partido e assim vai. Você não sabe nem quem é a pessoa e de repente ela está lá. Às vezes nem ela sabia que ela poderia estar lá e caiu de paraquedas. Isso tem que ser alterado. A gente já falou aqui as regras de senadores, por exemplo. Como é que você pode ter estados com um mínimo de pessoas, com tantos senadores, quanto estados gigantescos como São Paulo? Então, essas regras é que precisam ser alteradas. A gente não precisa de mais, a gente precisa de melhor. Mas isso é algo que não apetece a ninguém. É provável que isso agora vá ser sancionado, até porque, sinceramente, isso agrada a classe política. Isso agrada de uma forma geral, né? Sobretudo agora que, enfim, tem cota para não sei o que, cota para não sei o que lá, 30% disso, enfim, tem ainda isso, uma dificuldade gigante. Você, por exemplo, se você for homem, ser eleito, e assim vai, enfim, não vou entrar nessa discussão paralela, mas a própria estruturação do universo político, a eles agrada ter mais gente. Ter mais gente significa eles terem mais chances de ser eleitos. Agora, o ponto é o seguinte, isso agrada, repito, a nós cidadãos. Bom, não vejo como. Não vejo como ter mais gente significar um retorno melhor da qualidade do trabalho parlamentar. Não vai significar. O parlamento precisa entender o que é o parlamento. O parlamentar precisa entender o que é a função parlamentar. Entender, sobretudo, que a função parlamentar prevista ali no artigo 49, inciso 11 da Constituição, exige que uma das funções, das prerrogativas mais importantes do parlamento é zelar pela função legislativa, e eles não zelam. Eles têm, por exemplo, a Câmara tem um presidente que vira e mexe e acha que é luxo cumprir as prerrogativas da própria instituição. O Senado tem também um presidente que, enfim, vive viajando aí com o Executivo como se fossem uma coisa só. Não dá para a gente pensar numa casa legislativa ter candidato atrelado ao STF, não dá para a gente pensar numa casa legislativa ter um candidato atrelado ao Executivo. A gente tem que ter parlamentares que representam a instituição e, portanto, a todos nós. Se isso for alterado, se nós entendemos isso, começarmos a colocar gente melhor dentro do parlamento, gente melhor nas funções de presidência das casas legislativas, bom, isso já vai ser mais do que bom. A gente não precisa de mais, a gente precisa de melhor. Vamos ouvir agora a Karina Michelin. Seja muito bem-vinda, Karina. Mas antes, quero ressaltar aí a inveja que eu tô de você nesse calorzinho aí, porque a gente tá passando um frio aqui no sul do Brasil, Karina. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, né? Qual que é a tua opinião aí sobre essa mudança na Câmara dos Deputados? Pois é, aqui um calor danado e aí um frio, né, que não tem medida. Mas, pois é, a gente vive nessa dualidade aqui, nessa diferença de clima. Prazer enorme estar aqui com você, com o Serrão, Marcília. E olha, é um absurdo, mais um absurdo de tantos que a gente já vem assistindo. E isso a gente já tinha falado aqui também em relação ao aumento desses deputados, de 513 para 531, 18 deputados a mais. Aqui eles estão dizendo que não vai interferir nos gastos do governo, que é uma mentira, porque aqui a gente já tem computado aqui 18 parlamentares a mais, aqui a gente coloca mais auxílio moradia, auxílio paletó, mais os seus assessores e tantas coisas que vai ser incluída nessa conta. E para quê? E para que esses 503 deputados já não estão fazendo o dever de casa? Porque aqui, como o Marcília falou, aqui é a qualidade dos deputados e para que eles servem, para que eles estão ali. Eles não estão desenvolvendo papel de deputados, inclusive com a sua própria base, para que eles foram votados. Eles não estão conseguindo desenvolver essa política dentro do parlamento. A gente observa através das votações, a gente observa através dos movimentos políticos que vêm sendo feitos. Eles não estão preocupados de fato em resolver o problema do Brasil, que nós nos encontramos hoje com tantos problemas seríssimos que já deveriam ser resolvidos através desses deputados que hoje
se cala, são omissos, o parlamento se foi dissolvido em conta-gotas, eles não têm mais serventia nenhuma, porque nós temos uma Suprema Corte e um Executivo que agem ali num regime que eles definem o que tem que ser, o que não tem que ser. Aqui as tratativas, até mesmo do IOF, que derrubaram, todo mundo comemorando, falando, não, nós conseguimos derrubar o projeto de Lula em relação ao IOF. Pois é, mas aguardem, porque o IOF derruba de um lado, eles vão vir por outro modo, por outro lado, para buscar o dinheiro que eles tanto querem. Porque é isso que eles querem, eles estão querendo dividir esse dinheiro da população, eles só estão preocupados, de fato, nesse dinheiro do povo. Eliminar por completo a classe média, que é esse o objetivo total e absoluto dos governos comunos socialistas, que é para isso que eles servem, para destruir a classe média, dividindo aí, transformando todo mundo entre pobres e miseráveis, e continuar no jogo. Agora, se o Tribunal Superior Eleitoral fez um requerimento para aumentar essa base aí de parlamentares, é porque um objetivo eles têm. E muito claro na mente deles, que nós veremos aí conforme a partida estiver rolando. Mas isso vai influenciar e muito dentro da conta e dentro do bolso da população, que continua, mais uma vez, pagando um alto preço para ficar mantendo deputados e parlamentares que não têm serventia para nada. Inúteis, completamente inúteis, trazendo com eles os seus cabides, os seus assessores, trazendo toda essa parafernália que está atrás deles para ficar fazendo volume. E quando é de interesse do Supremo Tribunal ou até mesmo do Executivo, eles servem para quê? Para ter esse volume, para eles terem mais votos, para eles terem mais verbas e emendas ali aprovadas ali dentro, porque eles precisam de números para serem aprovados, e essas pessoas são colocadas ali para isso, para ter essa estratégia de aumentar cada vez mais a legitimidade de tudo aquilo que eles vêm propondo dentro do parlamento, e é isso que eles vão fazendo. É o jogo de morde-a-sopra, que é o que a gente está vendo através da Câmara, através de Hugo Mota, através de Davi Alcolumbre, que estão fazendo essa dobradinha ali dentro para querer os seus objetivos, que é aumentamos os deputados, que foi o que vocês pediram. Aqui a gente tira o IOF, que de um outro lado também não interessa a nós. Todo mundo acha que está fazendo um bem feito, né? Estamos aqui fazendo algo muito bom para o Brasil, quando na verdade eles estão articulando coisas muito piores lá atrás, que é manter esse status quo o tempo todo a serviço do regime, que é isso que eles vêm estruturando até agora. Esse é o jogo político. Nós estamos num país que tem mais de 200 milhões de pessoas, com agora 531 deputados, enquanto nos Estados Unidos nós temos um país que tem mais de 400 milhões de pessoas, e o número de deputados é muito inferior a isso que nós vemos aqui no Brasil. Não precisamos de todo esse número de deputados, não precisamos de ter toda essa parafernália para nós, o povo, mantermos ali dentro funcionando, porque nós não temos nenhum direito em relação a tudo isso que vem sendo colocado diante desses projetos, que são projetos protecionistas para proteger o regime e o sistema para que continue andando. E aqui eles estão interessados somente em uma coisa, no dinheiro público. É isso que eles querem, dinheiro público, distribuir esse dinheiro público para que o sistema continue funcionando do jeito que eles acham que tem que ser. Porque as regras vêm lá de cima e aqui embaixo eles aumentam cada vez mais essas cadeiras, não importa como eles vão pagar, porque quem paga sempre é o contribuinte, mas o que interessa é que o jogo vai valer a pena para eles, com essa quantidade de deputados a mais que será inserida a partir de 2026. É um escárnio, é uma vergonha, nós vemos uma máquina pública cada vez mais inflada, nós temos aí milhões de brasileiros que fazem parte dessa máquina pública, pagos com dinheiro suado de toda a população, e aqui depois a gente vai aprofundar mais aí na questão do IOF e de tantas outras coisas e taxas, alíquotas que vêm sendo impostas ao brasileiro, que isso faz parte de todo esse jogo macabro que está sendo tratado, está sendo
hoje definido através desse Congresso. E aqui, mais uma vez, o que eles estão de olho é no dinheiro do contribuinte. Quanto mais dinheiro eles tiverem, mais poder eles terão para ficar perpetuando aí nesse Brasil que hoje já não tem mais dono e está indo cada vez mais abaixo, e a gente está indo aí para uma inflação e para uma questão de déficit público muito alto, muito grande e preocupante. O Brasil quebrou, e agora eu quero ver o que eles vão fazer. Jorge Serrão, já que a Karina falou do IOF, né, vamos tratar desse assunto também, trazer pelo menos uma parte da análise aí que está publicada na reportagem da Gazeta do Povo, falar justamente que é muito mais o embate entre o governo e o Congresso do que, de fato, uma medida eficaz pensando na população, né? Até porque a Karina já adiantou, derruba o IOF aqui, mas o governo nunca perde, né? Vai ter outro jeito aí de abocanhar esse valor. E a gente sabe que é justamente a insatisfação dos parlamentares com o Flávio Dino e com o que eles chamam de conluio entre o Dino e o governo federal foi que motivou essa decisão aí do Congresso, né, Serrão? Tudo indica que sim, né? Há uma série de fatores, como eu já expliquei no primeiro comentário, que jogam contra Lula. Ele é ruim de articulação, ele indicou um ministro para o Supremo que cria confusão com o parlamento, provocado por partidos políticos da própria esquerda. Então, esse governo hoje é um governo que não se entende dentro dele mesmo. Eles estão ali, eles têm só um consenso, eles concordam na hora em que eles querem aparelhar a máquina estatal para praticar censura, eventualmente para se dar bem em alguma corrupção e para aumentar imposto. Mas fora isso, eles não conseguem se juntar para mais nada. Eles não têm consenso para coisa nenhuma. Então, o que dá é erro o tempo todo. Falha estrutural do sistema provocada pela falha particular de cada componente que está ali envolvido. Do executivo muito ruim, de um legislativo que não tem nenhum compromisso com coisa nenhuma, que é só cuidar do seu e quer cada vez mais, e do judiciário que agora também só quer demonstrar poder, quer mostrar que manda mais que os outros poderes. Então o Brasil hoje é refém dessa situação institucional, uma guerra de todos contra todos, que já vigora há muito tempo, e que também poderia ser chamada de guerra de tolos contra tolos, que é muita tolice envolvida no meio disso. E quem paga o prejuízo? Nós, os cidadãos, os pagadores obrigatórios, compulsórios de impostos. A gente, no fim das contas, é que sempre entra pelo cano. Essa história do IOF ela é bem emblemática. O governo queria aumentar imposto de outra maneira e não conseguiu. Aí ele foi tentar buscar, vamos tentar aumentar nessas operações financeiras aí que facilitam a vida dos rentistas que fizeram o L. Então vamos tomar um dinheirinho ali. Afinal, ali estariam as operações feitas pelos que Lula chama de ricos. Então, se mexer com os ricos, ninguém vai reclamar. Mas é exatamente o contrário. Quando você mexe com aquele que parece ou pode ser rico, é que o bicho pega, porque ele tem poder de reação política. Ele já mobiliza o Congresso, mexe com o mercado financeiro, e aí Lula toma um cacete que ele não esperava tomar. Toma uma goleada horrorosa no Congresso Nacional. Por quê? Não é porque os parlamentares não querem ver aumento de imposto. Não, não é bem isso. É porque Lula não negociou, não vem negociando direito com eles, aí toma a pancada. E Lula ainda mexe com setores que são sensíveis. Mexeu com o dinheirinho do andar de cima, mexeu com a turminha rentista que fez o L. Essa galera se revolta, derruba o governo, bota nego na rua para fazer manifestação, financia protesto e o diabo a quatro. Esse jogo sempre foi assim. Só uma análise muito equivocada do PT que não percebe isso. Então, o IOF, essa proposta de aumentar o IOF é estúpida. O IOF não é um imposto, ele é algo para você fazer uma regulação do sistema financeiro e não um imposto. Ali é apenas para regular e não para arrecadar. E Lula queria transformar em arrecadação o que deveria ser apenas para regulação. Entrou pelo cano, como era esperado que isso iria acontecer. E outras situações parecidas também podem acontecer. Então o governo agora vai buscar dinheiro aonde? Onde sabe que tem muito e dá para pegar.
as bets vão tomar traulitada, vão ter que pagar muito mais imposto do que elas queriam e gostariam. E olha, elas foram aprovadas por esse governo que está aí. Oh, imagina quanto que esse lobby não faturou, né? Antes da jogatina. Aí agora a jogatina entrou, aí o governo fala mal da jogatina, reclama que o dinheiro das bolsas está sendo desviado, né, pelo público viciado em jogo para a jogatina eletrônica, e agora ele vai taxar a jogatina eletrônica, porque ele sabe que tem muito dinheiro envolvido ali. E dali ele pode ser que tenha menos reação à medida que ele tomar. Então, pode ser menos reação do que a reação do mercado financeiro, pode ser menos reação do que a reação parlamentar. Agora, vamos ver se esse grupo que tem muito dinheiro, hoje patrocina a maior parte da imprensa, quase todos os times de futebol, praticamente todos, se esse grupo também não vai gerar aí uma reação pesada política contra o governo. O fato objetivo é: Lula nunca esteve tão fragilizado em termos de articulação política quanto agora. E a culpa é de quem, Lula? Olha no espelho, garoto. A culpa é sua. Você é muito ruim como governante. Você é um excelente desgovernante. Está fazendo um governo que é uma tragédia. Mas vamos lá, isso era esperado. Quem fez o L sabia que ia dar exatamente nisso. O L ia dar em lamúria, e o que a gente está vendo agora é só lamúria. E como eu digo todo dia, quem reclama já perdeu. O jeito é tirar essa turma no voto e aprender na próxima eleição a votar certo. Mas, de novo, vamos para mais uma eleição com as mesmas regras do jogo da passada. Vamos para mais uma eleição com altíssima possibilidade de censura e nenhuma liberdade de expressão. Vamos para mais uma eleição, agora pior ainda, com esse governo tendo a máquina pública para jogar do ladinho dele. E a ingenuidade de muitos ainda espera que vamos ter um resultado muito bom, diferente do passado, que tudo vai melhorar na próxima eleição, sem contagem pública de voto, do mesmo jeitinho como ela sempre aconteceu. A velhinha de Taubaté está batendo palminha para maluco, e vamos ver o que vem por aí. Eu não consigo ser otimista com o que pode estar vindo por aí. Se outras mudanças mais drásticas não ocorrerem no meio desse caminho, a gente vai para a mesma tendência horrível da eleição passada. Censura, resultado negativo para quem deseja mudança para o Brasil, e a escolha, como sempre, para variar, dos piores representantes possíveis para o parlamento. Talvez melhore um pouquinho no Senado, mas talvez o governo também possa usar a máquina dele para sabotar e eleger também seus senadores. E aí, aquele sonho de mudar o Brasil pode ir por água abaixo, igual está indo afundando o Titanic, o barco do inferno. André Marcília, vamos falar sobre essa questão aí também do IOF e mostrar justamente, né, que não é exatamente uma vitória para a população, porque é só mais uma manobra do Congresso. Pois é. A gente precisa entender essa questão do IOF da seguinte maneira. A gente teve votação aqui, uma votação que foi performática, vamos dizer, né? Então, até mesmo parte da esquerda se manifestou nesse sentido, né? Teve até alguns votos do próprio PT. Isso mostra como aqui não se está diante de uma pauta em que eles entendem o IOF ser importante ou não ser importante, mas sim de uma pauta que transcendeu, né? Se tornou atrativa midiática, né? Se tornou uma pauta midiática, e em razão disso a votação assim se fez. O que a gente precisa aguardar, portanto, então, ou seja, não acredito que se deva acreditar que o Congresso está imbuído com sinceridade de cortar gastos, de evitar gastos desnecessários, de fazer com que o nosso querido amigo lá, o Tachad, de fato, o querido amigo, que eu digo é só a maneira de dizer, né? Obviamente, porque ele
só se importa com taxa, só se importa com gasto, só se importa com arrancar do nosso bolso algum dinheiro para entregá-lo ao governo. Então, é claro que isso vai continuar e que o Congresso não faria o que fez se não fosse a mobilização de certas pessoas ligadas à oposição, se não fosse a mobilização da própria opinião pública, da mídia e tal. Então teve muito voto ali que não foi nada sincero. Muita gente que votou ali não está nem aí para o seu dinheiro. Muita gente que votou ali, ao contrário, vai votar a favor de arrancarem o nosso dinheiro quando a mídia não tiver de olho, quando a gente tiver esquecido esse assunto, quando outro tipo de taxação aparecer e na calada da noite, sem ninguém reparar, eles puderem passar adiante em algum regime de emergência desses que a gente sabe que existem e acontece a toda hora. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é ver o que o governo vai fazer com isso. Provavelmente o governo vai nos atacar novamente. Né? O bot dessa vez não deu certo, mas o bot vai voltar. Nós seremos de novo atacados porque eles precisam fazer isso, porque eles só fazem isso, porque eles estão falidos, como disse muito bem o Serrão. Se o país está falido, na sua primeiro comentário ele mencionou, se o país está falido, não tem então como a gente esperar que eles não tentem fazer com que a gente pague a conta deles, né? Afinal, a conta deles é alta. Eles querem, inclusive, agora aumentar o número de deputados. Imagina só um país com as contas do jeito que nós estamos. Então, agora, tem uma cereja no bolo dessa história e que me parece ser interessante, é como antes de nos atacarem novamente, eles vão reagir diante dessa derrota. Porque já saiu notícia hoje de que o governo iria buscar o STF. Então, tentar pedir para a Madre Superiora reclamar do amiguinho, que o amiguinho não entregou para você o lanche, né? Então, no recreio, eu queria comer o lanche do amiguinho, o amiguinho não me deu parte do lanche dele, eu vou reclamar com a Madre Superiora, que é a amiga da minha mãe. É isso, o governo age assim, né? Então ele vai reclamar com a amiga da mãe dele, ou com o amigo do meu pai, né? Vai reclamar que o Congresso não votou do jeito que eu queria. Então vamos lá, a STF haja, faça as vezes do Congresso e submeta o Congresso à vontade minha, governo executivo. É isso que provavelmente está na mão agora do Haddad, provavelmente é isso que está nas intenções do Lula, tanto que, enfim, saiu na imprensa hoje. E vamos ver, porque mais uma vez, se isso acontecer, nós teremos um Congresso humilhado pelo STF, nós teremos um executivo que trata as decisões soberanas do parlamento brasileiro como se fossem uma decisão, uma sentençazinha de primeira instância, né? É isso. É assim que nós temos tocado. As decisões soberanas do parlamento, que são as mais importantes do país, porque representam a nossa vontade, a vontade do povo. Essas pessoas estão lá em nosso nome, votam em nome dos nossos interesses, do interesse coletivo, do interesse mais genuíno, daquele que a Constituição mais tem zelo, justamente porque começa a nossa Constituição dizendo que o poder emana do povo. E se o poder emana do povo como? Porque nós elegemos congressistas para falarem em nosso nome e assim funciona a democracia representativa. Essas pessoas vão lá, tomam uma decisão soberana e o governo trata isso como uma decisão de primeira instância. Vamos recorrer lá para o STF, ainda como eu disse, para o STF, que é o nosso amigo, que é a amiga da minha mãe, que é o amigo do meu pai. É isso que está na mesa, é dessa maneira que eles têm agido conosco, e isso é o que há de mais perturbador. Na minha intervenção anterior, eu disse, nós temos um Congresso que precisa ser melhor e não maior. Muito bem, se nós temos um Congresso que precisa ser melhor e não maior, é justamente nesse ponto, um Congresso que não se submeta ao STF. O STF aqui julgou, bom, alguma coisa precisa ser feita. Não há uma decisão do STF, é uma decisão ilegal? Não sei. Então pensa se você deve cumprir ou não decisões ilegais, se você deve, parlamento, se submeter ou não ao arbítrio de um outro poder que é seu colega e não seu dono. É mais ou menos nesse lugar que nós estamos. Infelizmente,
porque a gente ganha as coisas com muito custo no Congresso, a gente consegue, com um esforço imenso, fazer o Gumota se convencer de que deve ouvir os congressistas, a gente consegue aprovar com muito custo algum tipo de pauta que seja do interesse do povo, e aí vai lá o STF e nos trata a todos como se fôssemos cordeirinhos da sua fazenda, como se fôssemos aluninhos da sua escolinha, como se fôssemos um bando de idiotas. Karina, vamos ouvir a sua opinião agora sobre essa questão, né? Especialmente isso que eu estou perguntando aí para o Serrão e para o Marcília, quer dizer, não é uma vitória da população, né? É mais um jeito de o Congresso pressionar o governo para conseguir o que quer. Com certeza. A partir do momento que o IOF ele é um imposto regressivo que afeta quem movimenta dinheiro, dia a dia. E aqui a gente está falando de microempresários, aqui a gente está falando de pequenos investidores, aqui a gente está falando da classe média. Olha, frisem essa palavra, classe média, e também os assalariados. E daí todo mundo fala, porque o IOF vai taxar os super ricos, que isso foi o subterfúgio que o Haddad usou, falando que nós temos que fazer mirando os super ricos, quando na verdade é uma falácia. Isso não é verdade. Inclusive, o Haddad ele fez um post lá no X para justificar, porque o Haddad está de férias, né? O Haddad não está trabalhando, ele está de férias no meio do caos. Como todos esses que estão com problema dentro do governo, no meio do caos ele sai de férias. E daí ele escreveu o seguinte: o decreto do IOF corrige uma injustiça, combate a evasão de impostos dos mais ricos, para equilibrar as contas públicas e garantir os direitos sociais dos trabalhadores. Isso daqui é um absurdo, gente. Se o Haddad realmente quisesse combater a injustiça social, ele começaria aí com o fim dos bilhões destinados ao fundo eleitoral, por exemplo, que são mais de 50 bilhões de reais todos os anos ao fundo eleitoral. O que ele combateria? Ele combateria os cargos comissionados, esses cargos comissionados que são inúteis, que não têm serventia para nada, como a maioria desses políticos que aí estão. E o que ele fazia? Ele também poderia cortar as emendas do orçamento secreto, que também não faz isso. Por quê? Porque isso não é do interesse deles. Agora, o que eles estão fazendo? Eles estão usando, de novo, um discurso politiqueiro, ideológico, para colocar os pobres contra os ricos, enganando essa população, porque são eles que estão na mira, não é os super ricos que estão na mira, que isso fique bem claro, porque todos aqueles que estão sendo taxados de forma desenfreada são os mais pobres e a classe média. A gente observa que microempresários, e aí no Brasil, eles já estão fechando as portas. Muitos deles, nós temos uma crise enorme dentro do nosso país, porque as pessoas não conseguem mais pagar as contas no final do mês pela quantidade de alíquota, tributo, impostos, taxas, e por aí vai. Então, esse discurso é um discurso completamente ideológico, politiqueiro, que eles já estão querendo e visionando, né, vendo já o que vai ser em 2026. Em 2026, o que vai ser? Uma catástrofe total, porque quem está acompanhando de fato o que esse governo, esse regime está fazendo, está observando que são eles os maiores prejudicados. E como eu falei já lá no início aqui do programa de hoje, falando em relação como funciona o regime comuno-socialista, é exatamente isso. Eles querem destruir com a classe média. O regime detesta a classe média. A classe média é um problema. Então, eles têm que tirar, remover todo o poder da classe média, porque eles não podem aceitar que as pessoas sejam autônomas, que as pessoas consigam viver sem auxílio moradia, sem o auxílio do Bolsa Família, sem o auxílio do governo. As pessoas têm que sempre depender das migalhas do Estado. E aquelas pessoas que ousam a prosperar na vida, a ganhar dinheiro e a não depender mais do governo, elas são o quê? Sabotadas. É isso que nós estamos vendo. Existe essa sabotagem que não é mais camuflada, que estão tentando camuflar em relação a todos esses discursos falaciosos que o regime faz, unindo a Gleisi Hoffmann, a Lindenberg Faria, que é a ala mais extremista, radical, do que realmente configura o PT, o regime PT.
que é isso mesmo, o objetivo deles, remover todo o poder aquisitivo do povo, deixando todos os povos completamente escravos e dependentes desse regime. Só que não tem mais dinheiro. A partir do momento que você não deixa mais as microempresas e as pequenas empresas a prosperarem, não tem mais emprego, as pessoas não possuem mais um meio de sobrevivência. Quem vai pagar essa conta? Porque não adianta ficar colocando imposto dali, imposto daqui, porque depois não vai fechar a conta no final do mês. É por isso que nós vamos ter um apagão fiscal. E não está muito longe disso acontecer. Porque quando acaba o dinheiro, eles continuam fazendo o quê? Estampando moeda, produzindo mais dinheiro, estampando mais dinheiro. E isso vai ficando cada vez mais impossível de você acertar essa conta. E, ao mesmo tempo, eles não fazem contingência de gastos. Esse regime ele não contém os gastos. Eles têm passe livre para gastar quanto eles quiserem. E é essa negociação agora que está acontecendo entre Davi Alcolumbre, Hugo Mota e o PT, porque ontem nós tivemos essa decisão que foi considerada histórica, vencedora, que todo mundo achou que, olha que maravilha, agora o presidente da Câmara e do Senado se juntaram para ir contra o governo, impondo aí as suas prerrogativas para poder resolver os problemas de fato do Brasil. Mas não é verdade, porque a partir do momento que eles tomaram essa decisão, nós já temos informações de assessores próximos a eles que eles já estão com conversas com o Lula para chegarem a um acordo. Eles estão abertos a um acordo. Ou seja, é uma briga entre eles que não tem nada a ver com proteção à população, a reduzir os impostos, a reduzir as taxas, não tem nada a ver com isso. Eles estão querendo. Isso, o IOF, nós vamos derrubar. Não vamos mais aceitar que o IOF seja aí imposto à sociedade. Então, nós vamos ver outros meios para recolher esses fundos. Aqui nós estamos falando de uma movimentação com esse projeto aqui de mais ou menos 10 bilhões, que era isso que eles iam ter em relação à arrecadação de impostos do IOF. 10 bilhões não é nada. Aqui nós temos 50 bilhões que são usados para o fundo eleitoral todos os anos. Nós temos mais uma montanha de dinheiro na mão dessas pessoas, desses políticos, através de emendas parlamentares, através de muitos penduricalhos que ali tem, que ali possui dentro da Câmara para ser votado, que eles podem muito bem buscar por outros lados. Então, eles estão fazendo acordos entre eles para ver qual é a política mais adequada para que eles possam fingir que estão protegendo a população, mas, por outro lado, estão roubando a sua carteira. O tempo todo é isso. Não existe num regime comunista como esse que foi instalado dentro do Brasil um respiro, ou seja, um ponto de clemência em relação à população. Não existe. Nós temos uma inflação muito alta, nós temos um aumento de alimentos enorme nas prateleiras do supermercado, as pessoas não estão conseguindo mais ter poder aquisitivo de compra, as pessoas estão se endividando cada vez mais através de créditos, através de bancos que estão pedindo empréstimos para bancos. As pessoas que realmente, de fato, não têm dinheiro e estão sendo taxadas, não conseguem pagar as suas dívidas com os bancos. Quem ganha com isso? Os rentistas, os super ricos, que ali estão no Brasil ganhando dinheiro, enquanto a maioria do povo está ferrada, desculpe a palavra, mas não consegue pagar seus impostos através do caos, eles conseguem ficar ricos e cada vez mais ricos. Agora, não adianta vir só falar em questão de BETS, eu vou lá, eu vou cobrar um imposto maior da BETS, e eu vou fazer, vai ver se ele vai lá fazer aumentar os impostos da JBS, da distribuidora de carnes, para fazer pagar os impostos que tem que pagar. Não! O pessoal da Odebrecht, eles tiveram redução, tiveram seus dinheiros, o dinheiro que eles roubaram devolvidos. Todas essas pessoas que usaram e abusaram do poder público e roubaram o cidadão, tiveram todos os seus dinheiros devolvidos.
E o que a gente está falando aqui? De migalhas, porque o que são 10 bilhões em relação à quantidade de bilhões e trilhões que o governo fatura. Agora a gente está aqui, ó. Nós estamos no meio do ano e o governo já arrecadou mais de 1,6 trilhões de reais. Então, a população continua refém desse sistema, continuamos assistindo um jogo de morde-a-sopra, um teatro horrível que esses políticos fazem para fingir benevolência, quando, na verdade, por trás estão tratando acordos entre eles para ver como eles podem se ajudar e se agruparem e resolverem o problema deles, não da população brasileira. E essa é a parte vergonhosa de toda a história, e essa é a verdade que as pessoas não falam para a população que não tem acesso às informações necessárias. Então, a maioria das pessoas vai cair no jogo populista do Lula agora, que vai vir com um discurso populista, mais um, dizendo que o governo quer combater, ajudar os pobres, porque não é possível que os pobres continuam sendo tratados dessa maneira, e vai cobrar, taxar os super ricos. Mas não se esqueçam que os super ricos, para eles, são vocês, somos nós, né? Considerados a classe média, a classe baixa desse país. É esse o truque que eles usam. Enquanto isso, os super ricos estão lá em cima, na casta, beijando a mão do rei. E mesmo aqueles super ricos que não beijam a mão do rei, vai descer também lá embaixo e vai sofrer também as consequências de nós, da plebe, que está aqui ainda contando migalhas enquanto está sendo assaltado diariamente e ludibriado por essa casta infame que continua governando o nosso país. Serrão, vamos de merchan, né? Vou deixar para você aí para convidar as pessoas a assinarem a Gazeta do Povo. Você sabe por que é fundamental você assinar a Gazeta do Povo? Primeiro, que a Gazeta é o melhor jornal do país. Segundo, porque ele traz para você o jornalismo mais inteligente que é praticado na nossa terra hoje. Na Gazeta do Povo aqui não tem historinha do boitatá, é matéria objetiva para sua reflexão, para sua análise correta sobre a conjuntura brasileira, informação para você tomar a decisão. Então, tome agora a decisão de aproveitar essa super promoção da Gazeta do Povo, R$ 1,90 nos 6 primeiros meses de assinatura. É para você se dar bem. Por quê? A gente quer você bem informado, a gente quer você tendo acesso aos melhores colunistas do país, a gente quer você ficando exatamente consciente de tudo o que acontece na nossa terra, no Brasil e no mundo. Então, pega o seu celular, aponta para o QR Code que está aqui na página e faça agora a assinatura da Gazeta do Povo. Mas você já é assinante? Então seus problemas acabaram. Pegue agora essa super promoção e escolha 3 amigos seus. E faça essa promoção da Gazeta do Povo para 3 amigos seus. Dê de presente a eles o melhor jornal do país. Informação na veia. Assine a Gazeta do Povo, porque aqui a liberdade fortalece a verdade. Tá aí, nosso melhor garoto propaganda. Obrigada, Serrão. Marcília, vamos falar agora sobre a votação no STF, né, sobre a regulação das redes, porque o ministro Edson Fachin se manifestou contrário à maioria dos ministros do STF, né, e disse que é contra a regulação das redes. Carmen Lúcia votou depois dele, né, e votou pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. André Marcília, agora que temos essa votação aí mais expressiva, né? O que a gente pode dizer sobre essa decisão do Supremo? O que implica na prática? Bom, na prática não implica nada, né? Na verdade, isso só nos deu mais motivo de riso, porque realmente o voto do Fachin é um voto bom, mas o Fachin ele precisa começar a falar português, né? É difícil acompanhar a voz dele, cada frase que ele fala tem 5 palavras que a gente tem que ir pro Aurélio para saber o que significa. E olha que, enfim, não estou dizendo que somos burros, ao contrário, né? Estamos aqui falando a língua do dia a dia, né? Não precisa também edulcorar tanto o seu voto. Até ontem eu brinquei, alguém chegou e falou assim:
o Fachin tem um sotaque português, né? Eu falei assim, olha, o Fachin, eu acho que ele não fala português, esse é o ponto. Mas o Fachin, ele tem um histórico, vamos nos lembrar, um histórico de esquerda, né? Ele é uma pessoa sabidamente de esquerda, mas deu um voto dentro da perspectiva da sua visão de esquerda que me pareceu técnico. Ou seja, a ideia dele é a seguinte, tudo aquilo que é dito sobre o artigo 19, ele foi nesse caminho. Ele dizendo, eu não concordo, porque o que sustenta o artigo 19 está de pé hoje, na fala dele, essas premissas já não estão mais na mesa. Ele chega, inclusive, a dizer que o artigo 19 foi montado em cima do sistema americano e não do sistema europeu, e de fato foi. Em 2014, com o Marco Civil da Internet, nós tivemos o sistema norte-americano como a estrela, justamente porque o Marco Civil ele foi muito montado, o Marco Civil ele foi montado em cima até de uma influência das plataformas que eram todas norte-americanas. Então, isso aconteceu mesmo. E aí ele disse que esse sistema, ele hoje já não responde mais aos anseios da sociedade, mas, e aí ele para e fala o seguinte, nós não podemos, no entanto, dialogar com a censura a partir dessa conclusão. E ele fala mais, nós não podemos aqui no Supremo fazer o trabalho que não é nosso, que é o da sociedade, que é o do Congresso. E nesses dois pontos ele acerta. Então é mais ou menos como se ele dissesse o seguinte, olha, eu estou aqui vendo algo que eu não concordo, mas eu não tenho legitimidade para intervir e as pessoas que estão intervindo aqui no Supremo estão intervindo com censura. E é isso que ele disse está correto. Ele fala isso em dois momentos que eu acho importantes do voto, que é, nós não podemos usar a caixa, dentro da caixa de ferramenta da democracia, nós temos que usar ferramentas democráticas. Pô, é óbvio, não é? Então não adianta você, em nome da democracia, agir de forma autoritária ou antidemocrática. E a outra coisa que ele diz é, nós não podemos, em nome de um problema, usar um remédio que piore a situação. Então, essas duas frases que resumem, a meu ver, o voto, tem esse conteúdo que é o de eu não concordo com o artigo 19, mas eu também não concordo que o STF faça às vezes do Congresso ou que o STF, ao fazer às vezes do gestor da liberdade de expressão, se torne um censor da liberdade de expressão. Esses dois pontos são centrais e fazem do que o voto dele, segundo ele próprio, se filie ao do Mendonça, ou conclua igual ao do Mendonça, mas por caminhos diversos. Um defende a liberdade de expressão, que entende já está espelhada e estampada no Marco Civil. Esse é o voto do Mendonça. E o voto dele é, a liberdade de expressão não está, a meu ver, estampada no Marco Civil, no artigo 19, mas quem sou eu diante de uma tarefa que é legislativa e que, quando o STF tomou as vezes de legislativo, agiu de forma censória. Bom, com isso a gente tem um 8-2, teve um 7-2, e aí veio o voto da ministra Carmen, que eu sinceramente gostaria de estar em Marte no lugar de ouvir aquele voto. Mereceu risos imensos, primeiro porque, enfim, não disse nada, e segundo, como em geral, os votos da Carmen Lúcia são só frases feitas, desconexas, em geral, servem muito para manchete, mas não servem muito para o cérebro. E duas coisas que eu acho que a gente pode destacar do voto dela é que ela disse, isso até saiu na imprensa, uma delas é a de que a gente precisa, ela está aterrorizada com a censura, mas ela própria mobilizou a censura ao votar pela inconstitucionalidade do artigo 19. Então a Carmen Lúcia é aquela pessoa que diz assim, eu acho muito perigoso isso que eu acabei de fazer. Bom, se você acha muito perigoso, não faça. Eu acho muito ruim a gente ter aquilo que eu acabei de promover. Bom, então não promova. Né? Seja espelho das suas palavras, seja a pessoa que promova aquilo que você acredita, ou não diga aquilo que você não acredita, ou enxerga a realidade melhor. Então o voto da Carmen Lúcia é muito ruim, como sempre, e então ela conseguiu um ridículo, não tem outra palavra para usar isso, ao dizer que ela, como mulher, vinha sofrendo o discurso de ódia.
É isso mesmo, discurso de ódio, porque ele dizia que, como era mulher, o discurso contra a mulher, o misógino, o sexista, seria um discurso de ódio. Então, para você que achava que discurso de ódio já era uma invenção absolutamente bizarra, saiba que agora também tem o discurso de ódio. Quem acreditava que quando as pessoas inventaram o todes, a gente tinha chegado no topo da loucura, não, a gente ainda agora sobe mais um degrau e vai para o discurso de ódio. O que vai acontecer agora? Tem o voto do Nunes Marques, a expectativa, existe uma certa expectativa de que ele possa pedir vista, não acredito, mas enfim, existe essa expectativa, não vai fazer muita diferença, demoraria mais um mês. O que vai acontecer? Eles vão entrar num consenso para fazer um acórdão, que a gente chama de modulação, isso talvez demore algumas semanas, e vão dar também mais um tempo para as plataformas se adaptarem a essas novas medidas deles, o que talvez acabe tudo isso em julho. Ou seja, a partir de agosto, nós teremos a regulação feita. E a partir daí, nós teremos uma regulação censória das redes, ainda com um ano de antecipação às eleições do ano que vem. Então, os tempos não serão bons para quem resolve se expressar no país. E vamos nos lembrar, sobretudo a oposição, em 18, a oposição, a direita, só conseguiu votos porque tinha redes sociais. Depois, em 22, as eleições foram as eleições mais censórias do Brasil, justamente porque eles entenderam o poder das redes sociais, censórias para a direita. Em 24, a gente não teve nem X. Imagina só em 26 com essa regulação. Enquanto tudo isso acontece, a oposição está esperando não sei o quê, esperando o mundo passar. Karina Michelin, não sei você, mas eu adoro essas análises do Marcílio aí sobre os votos especificamente de cada ministro, conhecer o perfil de cada um deles é muito bom. Agora, Karina, o que você acha e como é que vai ser? Marcília já deu um panorama aí de que a gente pode não ter nem rede social, não pode ter nada nas próximas eleições, mas você acha que essa autorregulação aí vai funcionar? Quer dizer, as redes vão censurar mesmo todo mundo? Já estamos no processo de censura, nós já vivemos a censura desde 2018, com 2019, depois veio a pandemia, 2020 começou um processo de censura gravíssimo em relação a tudo que estava acontecendo com a pandemia, e depois foi escalando cada vez mais. Agora, o que eles vão fazer no Brasil, eles já têm muito bem definido, porque o Brasil funciona de fato como um laboratório de censura, um laboratório censório vindo através de uma Suprema Corte. O que o Fachin falou, e o Fachin, o Marcílio falou muito bem, ele é de esquerda, tudo, não sei o quê, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui na Itália, até mesmo, eu já falei isso também aqui no programa várias vezes, até mesmo os comunistas raízes aqui na Europa, eles são contra esse tipo de regulação. Eles não aceitam a censura. A censura para eles é inadmissível. Não se fala em censura. Então, se pode avaliar que o Fachin ele deve ter aí uma relação muito grande em relação, de consciência em relação do que de fato isso significa. Agora, para quem assistiu ontem a votação dos ministros, a gente pode observar que cada ministro sempre se coloca no ponto, sempre se coloca no epicentro. O Flávio Dino sempre fala que ele é atacado nas redes sociais, que ele é chamado disso, é chamado daquilo, e ele se coloca sempre no centro como exemplo disso. Então, não pensem vocês que é para defender as crianças, que é o que eles vêm falando, que a Janja vem falando aí, né, como subterfúgio, falando, olha, aqui nós temos que proteger as crianças das redes sociais, de tudo que vem acontecendo de ruim, de assassinato, suicídio, tudo mais, né, que a gente já sabe que é o que eles estão falando aí. Que cai tudo por terra, porque eles se colocam como exemplo. Alexandre de Moraes, a mesma coisa. Ele diz, eu sou atacado o tempo todo nas redes sociais. Eu sou chamado disso, sou chamado daquilo e tudo mais. A Carmen Lúcia, a mesma coisa. Ela fala o discurso de ódio, porque eu sou mulher, eu sofro xenofobia, eu sofro disso, eu sofro daquilo, e eu venho sendo atacado o tempo todo também nas redes sociais com discurso de ódio. E isso é muito
perigoso. Ela consegue dizer que é mais perigoso os ataques que ela sofre na internet do que ela censurar as pessoas. Vejam bem com quem nós estamos lidando. E Barroso acaba ontem a sessão no plenário dizendo que ele também foi vítima de mentiras, disseminações de fake news, e acaba a sessão do plenário dizendo que até hoje eles continuam atribuindo a ele a frase de que eleições não se ganha, eleições se toma. E ele foi lá e explicou, dizendo que não foi ele que disse, que ele repetiu o que um político, não sei da onde, disse em determinada região, e ele repetiu naquele momento, e cortaram essa parte e colocaram só aquela que continua circulando nas redes sociais. Ou seja, esses ministros estão preocupados com a própria reputação e com as críticas que são feitas contra eles. Que aqui não é uma questão de proteção à população, ao discurso de ódio, aos ataques que vêm sendo feitos através das redes sociais, porque a gente sabe muito bem que isso, a Constituição, nós temos legislação para isso, nós temos delegacia de polícia para isso, nós temos processos que podem ser movidos através daquilo que você fala online, que reverbera também no offline. Então, não é esse o embate que está sendo traçado aqui. Eles estão, sim, em busca de uma regulamentação para ter o poder absoluto da narrativa. E aqui a gente vai para o âmbito político, somente político, porque essa decisão é política, porque eles falam o tempo todo no avanço da extrema-direita no mundo, que é perigoso o avanço dessa extrema-direita. E essa extrema-direita só avançou graças às redes sociais, graças aos acessos, aos posts que essas pessoas fazem, que são impulsionados e tudo mais, que são posts fakes. Gente, os posts, você condenar uma plataforma por um post que foi feito e esse post foi impulsionado, você resolve isso, você não tem que atribuir a plataforma como uma criminosa. Você vai procurar quem de fato fez e você responde isso judicialmente. Não tem por que criar tudo isso que eles estão criando e tudo que eles estão fazendo dessa maneira. Isso é inconcebível, isso sim é inconstitucional, não deveria ser constitucional. Tanto é que as emendas nos Estados Unidos, a liberdade de expressão, ela é sacrossanta, ela é inegociável, você não pode negociar com liberdade de expressão, não se toca. Isso tudo demorou anos, décadas para serem conquistados, e agora nós estamos entregando de bandeja aos algozes, a essas pessoas que estão com poder nas mãos e querem se perpetuar no poder através de uma regulamentação que nada mais é que um consenso entre eles de ter o poder absoluto da narrativa. Nós vimos também William Bonner, nessa semana, falando, criticando, dizendo que o avanço das redes sociais só piorou, transformou o mundo muito pior, porque eles perderam audiência nas televisões. Não tem mais gente que assiste a televisão. O modo que eles fazem jornal, o modo que eles dão a notícia, o modo que eles manipulam as notícias, filtram as notícias do jeito que eles querem e se tornaram um braço do regime como blogueiros do sistema, isso é vergonhoso. Quando você tem a rede social livre, aberta, as pessoas têm acesso às informações, sejam elas, se são verdadeiras, você vai buscar, se são falsas, você vai buscar se são, e você tem que ter, como cidadão, a possibilidade e o direito de absorver todas essas informações. E aí você começar a criar o seu senso crítico e saber quem de fato falou mentira e quem de fato falou verdade. Isso cabe a cada indivíduo. Não é o Estado, e muito menos uma Suprema Corte, que define o que é verdadeiro e o que é falso. Isso não é uma fórmula mágica, não vem pronto. Isso depende de muito trabalho de investigação, depende de muita análise, depende de muitas pessoas, jornalistas sobretudo, que estão sendo cerceados do direito de exercer a sua profissão,
que hoje nós estamos vivendo isso no Brasil. Exercer a profissão de jornalista no Brasil hoje, sobretudo investigativa, e que não faz parte desse sistema, virou uma profissão de risco. Você dizer o que eles não querem, você entra como um criminoso, você é rotulado como um criminoso que tem que ser eliminado, censurado, ter as suas redes sociais abolidas das plataformas. É isso que nós estamos assistindo. Agora, isso é evolução? É para isso que nós estamos andando, caminhando para o nosso futuro, onde tudo que foi lá atrás, os regimes que nós assistimos durante décadas da história da humanidade, que furtaram o direito à população de ter acesso à informação, nós tivemos os principais e os piores crimes contra a humanidade. Porque isso tudo foi colocado embaixo do tapete e ninguém soube de absolutamente nada. E é isso que eles estão querendo voltar a esse regime inquisitório, onde quem obtém a informação, que eles não querem que essas informações cheguem à população, porque eles falam que esse tipo de informação causa um caos social, ou um distúrbio social, é somente para protegê-los, nada mais. E as eleições estão aí. E as eleições, como nós já sabemos, é falha no Brasil. As eleições já vêm sendo costuradas através de um bastidor corrupto. E é isso que vai continuar acontecendo, ainda mais agora, com a regulamentação das redes sociais, que qualquer coisa que não goste o regime, que ele não aprove, que não seja aprovado por eles, não poderá mais ser publicado. E aquelas pessoas que ousarem a fazer isso serão incriminadas, serão colocadas nas cadeias, né, desse país e serão principalmente colocadas e aí nesses regimes fechados onde você não vai poder mais se expressar. Isso sim é a morte total do nosso pensamento crítico, da nossa informação, do conhecimento e de uma sociedade que poderia prosperar cada vez mais através da abertura de informações livres, da qual nós não teremos mais, graças a uma grande parte da população que pede para isso, para defender seus políticos de estimação, e também graças a muitos políticos corruptos que veem ali uma brecha para poder continuar fazendo os seus atos ilícitos sem ser perturbados por uma grande maioria de população que expõe os seus crimes nas redes sociais, e isso já vai ser proibido, e quem deveria estar atrás das grades estará ali colocando o seu botãozinho, fazendo um clique para tirar você do caminho deles. Isso olha, é tão grave isso que a gente está assistindo hoje no Brasil, que eu acho que muitas pessoas ainda não se deram conta da proporção que isso pode acarretar e ter a partir dos próximos anos e das nossas próximas décadas. Isso realmente é uma falência e a morte total da nossa democracia. Serrão, é muito grave, né? Isso que a Karina falou, quer dizer, uma forma de qualquer pessoa se expressar e vai ser difícil, né? A partir de então, vão ter vários temas aí que vão ser proibidos de serem mencionados nas redes sociais, quer dizer, vai tolher a maior parte da população que usa a rede social. Com certeza absoluta. Jornalista, político, jornalista, comentarista, humorista ou qualquer um que faça opinião está correndo risco hoje de ter a sua manifestação na rede social não só censurada. Censurado ainda está barato quando é só censurado. Você, além de ser censurado, ainda é punido. Pode pegar pena de prisão ou multa. Prisão ou multa. Isso está previsto desde uma lei, uma regra que vigora desde 2019. Calúnia, injúria e difamação cometida pela internet, a pena triplica. Que bonitinho, né? Já tem vários juízes em primeira instância aplicando isso, com a permissão também do Ministério Público Estadual, Federal e de todas as esferas, e o Judiciário confirmando
essa regra, esse regramento que é censório, que atenta contra aquilo que o Supremo Tribunal Federal aprovou na ADPF 130, garantindo que não pode haver censura no Brasil, porque a Constituição de 1988 não recebe censura. Caramba, quantas vezes a gente vai ter que repetir isso? Mas cansa, né? Dizer que o Supremo já disse que não pode haver censura. Mas o Supremo que já disse isso, esquece que diz. E aí vem com essas votações esquisitas, como essa do Marco Civil da Internet, que deve acabar em 8-3. Deve ter um voto aí também do ministro Cássio Nunes Marques dizendo que o artigo 19 é constitucional, sim. Mas chamou atenção o voto de Luiz Edson Fachin, próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele tem convicção daquilo realmente que ele votou? Provavelmente sim, mas é importante lembrar que a partir de setembro, ele sendo o novo presidente, ele também está indicando para novos ventos que podem soprar pelo mundo, de que ele pensa de maneira um pouquinho mais relativa e que não merece sofrer nenhuma sanção tipo lei Magnitsky, caso queiram aplicar para cima dos Supremos qualquer legislação mais pesada. É isso? Pode ser ou pode não ser, né? Tudo pode e tudo não pode no Brasil, em que está valendo tudo porque nada está valendo. É bem nosso dilema hoje, tupiniquim. O Supremo Tribunal Federal está reunido hoje porque o ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente, quer um consenso em torno do que foi dito nas 11 sessões acerca da votação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Tendência suprema é aprovar um monstrengo, dizer que o Marco Civil está ali, ele existe, mas ele não vai poder ser aplicado da maneira como está. Então, valerá a interpretação de que as redes sociais podem ser responsabilizadas se não obedecerem, se não tirarem o conteúdo dos assuntos em que o Supremo vai elencar. E aí, depois que ficar elencado no voto final lá do Supremo o que pode e o que não pode, nós teremos sim a censura não praticada pelo Supremo, a censura vai ser praticada pelas redes sociais. E o Supremo vai dizer: nós não praticamos censura nenhuma, só tomamos uma decisão. Quem está tomando a decisão de censurar aquele conteúdo é a rede social, porque ela achou que tem, ela achou que pode, ela está seguindo a regra como a regra pode ser interpretada. E vai ser isso, entendeu? Então, podem trair à vontade, porque o que vai levar a culpa da traição será o sofá. Qualquer problema, a culpa é do sofá. Não é de quem praticou a traição, de quem indicou que a traição pode ser legal, de quem apontou que a traição seria permissível, né? Não, a culpa é do sofá. Então o sofá levará a culpa e quem leva, no fim das contas, a responsabilidade, quem leva o prejuízo de tudo, a população brasileira. Estamos vivendo um momento dramático da nossa vida nacional em que aquele grande político e jornalista Carlos Frederico Werneck de Lacerda diria que tem muita gente no Brasil raciocinando com o intestino, cada vez mais. E quando você vê gente raciocinando com o intestino, a coisa fede, mas fede muito, né? E o resultado é aquilo que você pode cheirar ou aquilo que você pode ver, né? É uma diarreia mental total. O Brasil está passando por isso. O Brasil não consegue discutir as coisas sérias. Essa possibilidade de censura, que Marcília lembrou muito bem, ela será, o objetivo dela é aplicá-la inteiramente na próxima eleição. Só um idiota que não está vendo isso. O plano é esse. Então, na eleição, as redes sociais vão censurar, elas é que vão censurar. O Tribunal Superior Eleitoral vai ficar quietinho, só olhando, atento, né? Vai acatar as reclamações que vierem dos partidos políticos, principalmente os da extrema canhota, que se definem assim, né? E aí, pau! Na direita conservadora aí, que também se diz assim, que quer qualquer mudança. Pau! E a rede social vai travar o conteúdo, não vai deixar o conteúdo ser expandido. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que protestar, cobrar justiça, cobrar liberdade e rezar bastante. Hoje, por exemplo, é aniversário do YouTube.
Está completando 20 anos. YouTube, parabéns para você. Vou bater palminha, parabéns para você. Agora, você podia nos dar um presente maravilhoso. Acabe, mande embora qualquer algoritmo censor que trabalhe em torno de você. Colabore com a liberdade de expressão plena, que é defendida pelo país em que você, a sua empresa controladora, é sediada, os Estados Unidos da América. Faça valer a primeira emenda que garante a liberdade de expressão nos Estados Unidos da América. Faça valer a DPF 130 daqui do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, que também diz, de acordo com a nossa Constituição, que não pode haver censura por aqui. Ajuda a gente, YouTube. Ou vai ter que esperar o X chegar com o seu novo sistema parecido ou aprimorado, igual ao seu, para você entender que tem que praticar a liberdade. Então, pratique a liberdade, YouTube. A gente vai ficar muito feliz de ganhar esse presente seu nos seus 20 anos de celebração, né? É o que a gente tem que torcer, é aquilo por aquilo que nós trabalhamos todos os dias, sem ter medo. Porque hoje a gente faz o jornalismo da Gazeta do Povo sem medo. A gente sabe o que pode acontecer conosco a cada declaração que damos. Tudo pode ser hoje criminalizado. A Gazeta do Povo fez um editorial ontem, muito importante, falando do absurdo que é a criminalização da opinião. E que tem gente no Ministério Público e no Judiciário, principalmente das primeiras instâncias, concordando com isso, punindo, multando, cerceando a liberdade de expressão. Isso é muito grave. Esse assunto tinha que estar sendo debatido nas faculdades de direito, nas escolas formadoras de promotores e magistrados, porque a gente está formando uma mentalidade autoritária. Estamos construindo no Brasil um modelo nazi-comuno-fascista. Aliás, estamos construindo o cacete. Nós já estamos praticando esse modelo há muito tempo. E cada vez mais esse espectro da tirania está tomando corpo real no Brasil. Antes ele só assombrava, ele agora não, ele já está tomando corpo real. Ele está punindo, ele está perseguindo, ele está censurando, ele está impedindo as pessoas de exercerem a sua liberdade. E de novo, vou falar de novo, o Marcília, eu citei, o Marcília também citou, e a gente tem que bater nisso todo dia. 2018, a rede social produziu uma eleição com resultado diferente. Aí, em 2022, o sistema censurou a eleição. 2024, o sistema tirou do ar o X. E ninguém reclamou como deveria reclamar. Todo mundo achou isso normal. Tivemos uma eleição sem ter o X para se manifestar. E, cuidado, quem se manifesta no X sofre duras punições também. O mar não está para manjubinha. O tubarão está comendo geral. A coisa está feia. Assassinaram o camarão. A coisa está assustadora. Está muito pior do que na música que o Mussum cantava, né? E se Mussum cantasse hoje que ia dar um pau nas piranhas lá fora, cacete, Mussum ia pegar cadeia. Não porque pela expressão chula se ela fosse interpretada literalmente, mas porque Mussum seria acusado de estar batendo em peixinhos inocentes. É como se você dissesse, utilizando um dicionário da Novilíngua Suprema, que o feminino de amor é amora. É dose para mamute. Agora, Marcília, vamos falar rapidamente aí do caso do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, porque um deputado dos Estados Unidos enviou uma carta ao governo Trump cobrando as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu gostei dessa, o feminino de amor é amora, né? A gente podia fazer exercícios disso, quem sabe a ministra fica feliz, fique feliz, ou felisa, talvez ela fique felisa. Olha, a gente, claro, está aqui falando de censura, está aqui falando de restrições, e é óbvio que essas censuras, essas restrições não passam em branco, elas têm consequências. Do mesmo jeito que aqui nós estamos tratando esse assunto e achamos isso absurdo, isso também exporta-se para fora. Hoje o Brasil ele está sob holofotes, não
pelos benefícios, não pelos seus méritos, mas ao contrário, pelos seus deméritos, justamente por ter se tornado um case mundial de censura. Hoje nós somos observados como um país sob censura, um país autoritário sob censura. O Paulo Figueiredo foi anteontem ouvido no Congresso dos Estados Unidos, e ali isso fica exposto, quer dizer, enfim, se uma pessoa que está banida aqui no Brasil é recebida no Congresso dos Estados Unidos, isso mostra como eles nos veem, não é? Isso já é bem claro. O Eustáquio, que foi também acolhido na Espanha, que nem é um país de direita, é um país hoje governado por uma esquerda, vamos dizer assim, e foi acolhido ali, não foi extraditado. O Alan dos Santos, a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Nós temos tido, portanto, reiteradas manifestações de demais países, não apenas dos Estados Unidos, a respeito de como as coisas andam por aqui. Tivemos essa semana também a notícia de um parlamentar do Chega, de Portugal, dizendo que, enfim, vai avaliar direitinho quais são as ramificações de alguns ministros, sobretudo o ministro Gilmar, que gosta tanto de Portugal, lá em Portugal, né? Então, assim, nós temos reiteradas manifestações de países e de parlamentares de demais países que vão expondo que o Brasil está com uma visibilidade grande a respeito de casos de censura. Até porque nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, uma situação quase similar à daqui em relação ao ativismo judicial. O Trump, ele tem reiteradamente dificuldade de implantar políticas públicas porque os juízes federais lá nos Estados Unidos têm, diferente do que fizeram no governo Biden, agora eles têm entendido que a sua função é uma função de impedir o executivo de atuar, né? Aqui no Brasil, como a Suprema Corte ela funciona como uma espécie de consórcio com o executivo, é o contrário. Aqui a Suprema Corte é que viabiliza a governabilidade do Lula. Mas nos Estados Unidos isso tem acontecido muito com juízes de primeira instância. E o governo norte-americano está enfrentando, recorrendo, dizendo que isso é um abuso de poder, que isso exorbita as funções do judiciário, e esperando que isso possa ser resolvido até pela Suprema Corte. Afinal de contas, a Suprema Corte é muito mais pró-Trump, vamos dizer assim, ou pró-políticas trumpistas do que os juízes de primeira instância. Então, esse é um fenômeno mundial. O Brasil ele vive um case de censura que não é alheio ao mundo. Nós não estamos fechados aqui no Brasil e todo mundo sem saber o que está acontecendo. Não, nós estamos nos fechando e todo mundo vendo, assistindo de camarote a tudo isso, e até mesmo as nossas questões, que é fechamento de plataformas, ou que impedimento de plataformas funcionarem aqui. O Google já disse que não ia ficar se assim continuasse. Então, tudo isso se assiste com curiosidade aqui dentro, porque pode impactar lá fora, ou porque lá fora existem coisas parecidas ou semelhantes neste ou naquele país. Bom, dito isso, é óbvio que o andamento da nossa liberdade de expressão, a decadência da nossa liberdade de expressão dentro do Brasil vai sendo de interesse de parlamentares, vai ser de interesse de manifestações, e muito provavelmente nós teremos sim sanções feitas ao ministro Moraes e a demais ministros aqui no Brasil em razão da caminhada que a Suprema Corte brasileira tem tomado. Eles não recuaram. Depois que houve o primeiro aviso, vamos dizer assim, recentemente, algumas semanas, dos Estados Unidos. Ao contrário, eles trocaram, eles mostraram que querem demonstrar força, justamente ao pautar no dia seguinte a regulação das redes. E vão caminhando, e pode ter certeza, como a gente está dizendo aqui, que nós teremos no ano que vem isso piorado. Vai ser infernal essas eleições em relação à liberdade de expressão e à censura, sem dúvida alguma. Talvez a gente tenha realmente no Brasil as eleições mais censórias que nós já tivemos até hoje. E com uma diferença, sob o interesse e o olhar dos países, não só dos Estados Unidos, dos países estrangeiros, países civilizados, países de primeiro mundo. Não é o Togo que está olhando para a gente, é Estados Unidos, é Espanha, e assim por diante. Então é necessário que esse tipo de manifestação, de carta, de interesse que o Brasil vai criando lá fora, seja compreendido como um sinal de perigo para as autoridades que estão promovendo censura, mas claro, de perigo para todos nós, porque nós
ficamos expostos como um lixo para o cenário internacional. Karina Michelin, você acha que Marco Rubio vai acelerar isso aí, que vem sanção mesmo para o ministro Alexandre de Moraes? É muito provável, Luciana, que alguma coisa aconteça, até porque os deputados na Câmara já apontaram que não dá mais para esperar diante de tantas evidências, diante de tantas provas e atuações que vêm sendo feitas através da Suprema Corte Brasileira são preocupantes e, por isso, eles têm o medo da escalada, né? Dessa escalada, que não fica só no Brasil. Não fica só no Brasil, porque aqui todo mundo está falando, mas a soberania, eles estão tentando interferir na soberania do Brasil para tentar ferir a Suprema Corte. Não é bem por aí, a Suprema Corte que está tentando interferir na soberania dos Estados Unidos, né? Colocando ali as redes sociais americanas sob censura, em territórios do qual eles não têm jurisdição. Então, é muito grave o que vem sendo feito através da Suprema Corte brasileira. E como o Barroso já tinha dito lá atrás, que ele já tinha feito várias conversas e encontros também com o governo americano, porque enquanto tinha Biden, eles estavam articulando esse processo para que fosse feito também lá, né, com o apoio dos Estados Unidos, que é isso que a esquerda mundial quer. A esquerda comum, socialista, globalista, eles querem isso. Eles querem ter o poder da narrativa porque isso tudo se resume na política. Porque sem essa censura nas redes sociais, eles não conseguem ganhar as eleições. E isso está muito claro. Isso a gente vê o que aconteceu na Europa também. E a gente vem vendo o que está acontecendo nos outros países. Porque a rede social é a nova praça pública do nosso mundo contemporâneo. E é ali que todo mundo se manifesta. E sem isso, sem essa manifestação popular, não pode ter eleições. Não existe. Então, é isso que eles vêm traçando. E essa escalada será inevitável. Essa é a preocupação com os Estados Unidos. Então, essas sanções, sim, poderão acontecer. Elas não estão tão distantes assim. Não são teorias da conspiração. Não é um blefe de jeito nenhum. Isso que vem sendo feito dentro do Senado americano, do Congresso americano. Isso é uma preocupação legítima que eles têm, até mesmo pelo histórico brasileiro, de estar aí vinculado ao narcotráfico também, que não quer colocar o PCC como uma facção terrorista, e tantas outras coisas que estão acontecendo agora nos Estados Unidos, até mesmo com o novo depoimento do Carvajal, que se declarou culpado no dia de ontem. Agora a sua decretação aí da pena, sua última audiência vai acontecer em outubro, para ver quanto tempo ele vai pegar de prisão, né, que serão muitas décadas, pelo jeito. Então, tudo isso está entrelaçado. Tudo está interligado, não tem como não ligar esses pontos. Então, os Estados Unidos está, de fato, muito preocupado com o que vem acontecendo dentro do Brasil. Esse braço de ferro entre o Supremo Tribunal Federal e os Estados Unidos é um braço de ferro que veremos quem vencerá, mas eles estão ali, de fato. Aqui o povo brasileiro já perdeu, isso vocês não tenham dúvida, que o povo brasileiro já perdeu. Agora, o que eles estão vendo é quem vai continuar ditando as regras. Ou seja, nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal não pode interferir. Isso é um dado de fato. Agora, o que vai ser feito dentro do Brasil já é um problema dos brasileiros, do qual os Estados Unidos não podem interferir por questões óbvias, até mesmo de soberania. Isso, infelizmente, é o próprio povo que será sacrificado pelo regime que aqui está. Mas as sanções diretamente no CPF de cada ministro, de cada pessoa que está envolvida nessa trama para censurar, perseguir, criminalizar e colocar na cadeia dissidentes, isso sim poderá ser feito através dos Estados Unidos para proteger os seus cidadãos e o que é de fato a sua soberania e a sua Constituição, que é sacrossanta. Eles estão colocando isso como a ordem do dia. Acho que não vai demorar muito para nós termos mais notícias sobre esse processo que vem alavancando cada vez mais e assim escalando cada vez mais nos Estados Unidos, porque isso já se tornou um assunto muito preocupante para o governo. Então, veremos o que acontecerá aí
nos próximos capítulos. E claro que a gente vai estar aqui para analisar tudo isso, né? Quero agradecer a sua companhia, agradecer também nossos comentaristas. Jorge Serrão, muito obrigada. Maravilha, já peço a você para colocar na sua agenda. Amanhã estarei no Café com a Gazeta do Povo. E no domingo, Lucas Saba e eu estaremos a partir de 13h fazendo a cobertura da Paulista. Contamos com a sua audiência. Quem for de São Paulo, todo mundo na Paulista, mas quem tiver do resto do Brasil, esteja conosco no programa. André Marcília, muito obrigada. Obrigado, Rosana. Obrigado, Serrão. Karina, um abraço a toda a audiência. Karina, obrigada por mais essa quinta-feira aqui com a gente. Eu que agradeço, Rosana. Eu estou aqui com um ventilador. Olha só a diferença que nós estamos. Ventilador, porque eu não estou aguentando calor aqui dentro do estúdio. Mas eu mando um beijo enorme aqui para vocês e o meu calor humano a todos vocês que estão aí no frio. A gente se vê na próxima. Um grande beijo a toda a audiência, a todos vocês da Gazeta do Povo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, porque a gente está precisando de um calorzinho por aqui. Quero agradecer também mais uma vez a sua companhia, agradecer aos assinantes da Gazeta do Povo e falar que você já sabe, né? Daqui a pouquinho vem o Entre Linhas coladinho aqui com a gente, então não sai daí que já já a Mariana Braga tá chegando. E hoje eu vou dar uma de Serrão, vou dar um spoiler de amanhã, porque amanhã a gente anuncia uma novidade aqui no Sem Rodeios, tá bom? Não vai perder. Tchau!